Vamos ler a palavra de Deus. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no dia de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amém, meus irmãos? Queridos, pedindo ao Senhor uma mensagem, sem saber os subtemas que os irmãos iriam desenvolver nesse encontro. Então, o Senhor me levou a esse texto. Eu achei muito pertinente. Eu creio que pode falar muitíssimo conosco, pode transformar a nossa maneira com que nós relacionamos com as pessoas de forma geral. Esse é o propósito desse encontro, né? O tema geral desse encontro é maturidade nos relacionamentos. E aqui nós vemos um problema seríssimo de maturidade dentro da própria casa, né? Digamos assim, no seio familiar. Para quem tem um ou mais irmãos, sabe muito bem da responsabilidade de ser o mais velho da casa. Normalmente, o filho mais velho é aquele que sempre é consultado, é aquele que sempre é questionado pelos pais para saberem o que está acontecendo com o filho mais novo, com o irmão mais novo, em determinada situação. Muitas vezes também, os mais novos, eles usam os mais velhos como escudo, não é? Então nós vemos isso em muitos lares. É a minha experiência, por exemplo. Minha mãe dizia: onde está seu irmão? Onde está Wesley? E eu tinha que dar uma resposta para minha mãe. Querendo ou não, os mais velhos ajudam seus pais
a criarem os mais novinhos, né? Assim que tem que ser, pelo menos, né? Elisa que eu diga, né, Elisa? Eu chamando Augusto para molhar os pezinhos na piscina e Elisa só pulando, sabendo que tinha alguma coisa errada. Mas ela só pulava. E agora, o que vai acontecer, será? E se o tio William jogar o Augusto dentro da piscina? Então, essa responsabilidade, esse peso sobre os mais velhos. E o tema dessa manhã, subtema, eu quero dizer, essa pergunta que Deus faz para quem? Para Caim. Deus faz 3 perguntas aqui, mas essa pergunta será usada como o subtema da nossa pregação. Onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Onde está aquele que é sua responsabilidade? Onde está aquele que é a nossa responsabilidade como servos de Deus, como filhos de Deus, como luz neste mundo, como sal da terra? Onde estão aqueles que o Senhor designou para que nós fôssemos influência positiva? Onde estão aqueles os quais o Senhor designou para que nós, na companhia deles, pudéssemos entregar-lhes a maior mensagem, a melhor mensagem, que é a mensagem de salvação? Onde estão aqueles que o Senhor colocou como uma oportunidade, como uma porta aberta, para acrescentar no reino de Deus, para acrescentar na glória de Deus, o nosso galardão, acrescentar riquezas em nosso depósito celestial, em nosso tesouro? Onde estão aqueles que são grandes oportunidades para as nossas vidas, de testemunharmos que nós somos de fato crentes, de testemunharmos que nós somos de fato filho de Deus? Onde está a sua esposa, marido crente? Onde está seu marido, esposa crente? Onde está o seu pai, jovem cristão? Onde está o seu filho, pai, mãe? Onde estão aqueles que Deus colocou em nossas vidas para que pudéssemos fazer a vontade dEle, para que nós pudéssemos preservá-los, para que nós pudéssemos conscientizá-los da verdade, ainda que não pudéssemos de fato preservá-los? Mas será que eu não consigo salvar ninguém? Eu não consigo. Eu não posso salvar ninguém, não posso salvar. Mas Deus me deu a oportunidade de ser instrumento dEle para que Ele pudesse fazer a sua obra. Não se trata de mim poder ter a capacidade de fazer acontecer, de fazer existir, mas de estar disponível, olhando para a vontade de Deus, olhando para o propósito de Deus, de fazer a sua obra. Se for para salvação, para salvação. Se for para preservação, para preservação. Se for para condenação, que seja também para condenação. Mas ninguém foi impedido de ouvir a verdade, porque eu abri a minha boca, ainda que doesse aquela palavra. Então nós nos deparamos diante dessa realidade, meus irmãos, que a nossa imaturidade, podemos dizer, a nossa infantilidade espiritual, tem nos atrapalhado muitíssimo. Precisamos rever isso, com base nisso que nós podemos entender aqui. Espero que nós tenhamos tempo suficiente, talvez até meia-noite. Amém? Você está cansado? Para sua informação, eu estou acordado desde 2h40 da manhã. Então não tem ninguém mais cansado que eu, acho. Exceto as mães que balançaram o menino aí, né? Talvez, a noite toda, né?
a chuva, né? Então, eu não vou medir aqui, mas todos nós estamos nos esforçando aqui nessa manhã. Amém? Nós devemos estar esforçando. Então, para o pregador ver o irmão assim, dormindo, é muito difícil. É muito difícil. Não estou dizendo que às vezes eu também me sinta cansado e dou uma pescada, dependendo da pregação. Mas, irmãos, o fato é que nós precisamos nos esforçar. Amém? Estou divagando aqui, mas nós estamos aqui no texto. Tá, irmãos? Pedindo a sua colaboração. Então, o objetivo desse sermão, meus irmãos, é avaliar nossa relação, nossa vida, como nós estamos nos relacionando com as pessoas. E aqui nós temos esse personagem Caim. Nós vemos essa história trágica aqui dentro da família. E primeiramente eu queria dizer que Caim é o tipo de gente que faz as coisas e trata as pessoas do jeito que ela quer. É aquele que diz: esse é meu jeito de ser. Ninguém tem nada a ver com isso. Caim está livre, leve e solto, né? Ele está achando que conforme a mente dele, conforme o pensamento dele. Ele não tem uma direção acima dele, né? Ele não tem uma autoridade sobre ele. Né? Ele é conduzido pelos seus próprios sentimentos, pelos seus próprios pensamentos. Essa é a relação que nós vemos aqui, tanto dele com Deus e dele com o seu irmão, com o seu próximo. Caim é aquele que sai da presença de Deus sem corrigir a sua vida. Deus fala com Caim. Nós vemos aparentemente aqui, e alguns autores vão dizer que Deus está abrindo as portas para que Caim se arrependa, embora seja gravíssimo o seu delito. Mas Caim ele não experimenta essa oportunidade de Deus indo ao seu encontro, como foi com seu pai, como foi com a sua mãe. A história se repetindo agora, né? Mas o pecado crescendo. Esse relato aqui que nós vemos de Gênesis é o relato após jardim, né? Após o Éden. E aí, Caim é esse tipo de pessoa. Vai na presença de Deus, cultua a Deus, mas sai da presença de Deus sem acertar a sua vida. Talvez é você nesse encontro. Vai ouvir 4 pregações? 7 pregações? Não é? Uns mais, outros menos. Seria bom se todos pudessem, né, estar aqui. Mas todas essas pregações, mas não vou dizer só isso, meus irmãos. Tem pessoas entre nós que já tem mais de 20 anos de cristão e ainda não mudou essa questão. Ainda é um crente imaturo. Por causa desse comportamento, Caim é aquele que vive errante. Ele vive errante, nós vimos que essa é a consequência. Caim, ele não tem uma vida boa. A decisão dele de não ouvir a Deus é uma decisão de caminhar sozinho. E é isso que está acontecendo com muitos. Está andando sozinho conforme o seu próprio coração. Mas está experimentando muitas tragédias na sua vida. E nós vemos isso mais à frente com os filhos de Caim, não é? Sendo mais violentos, mais malignos, mais perversos, né? A ponto de um dos seus filhos dizer: agora a vingança de Caim vai ser 70 vezes 7, muitas vezes mais. Me lembro o nome aí, Lameque. A esposa do lado é bom por isso. Lameque, né? Matou um homem só porque pisou no pé dele. Só por causa disso. E nós vemos, irmãos, vai crescendo cada vez mais. O que um pai perverso pode oferecer para um filho, senão a perversidade ainda maior? O que um pai pode esperar de um filho? Que milagre é esse que nós estamos esperando que os nossos filhos sejam? Se nós somos incapazes de sermos o mínimo que a fé cristã cobra de nós.
pede de nós. Eu não sou um homem que ora, eu não sou um homem que lê a Bíblia, eu não sou um homem que dê bom testemunho, mas eu quero que meu filho seja um Charles Spurgeon. Bonito. Não estou dizendo que filho de peixinho, peixinho é também. Mas é muita ilusão nós acharmos isso, embora a soberania de Deus possa fazer milagres. Né? Tem muitos homens de Deus que passaram, muitos homens na história, que eram filhos de pais perversos e foram grandes homens de Deus. Né? Mas, meus irmãos, é contar com uma coisa ilusória. Está diante de nós essa oportunidade. E nós olhamos para Caim e temos esse diagnóstico. Ele vai agora viver uma vida seca, sem o amor verdadeiro. Ele expressava um pouquinho de fé, né? Aparentemente. Mas agora ele está escancaradamente vivendo a sua vida longe, banido, ele mesmo diz, né? Banido da face do Senhor. Irmãos, aqui nesse texto aqui nós vemos o primeiro relato de maldição direta para alguém. A maldição para um homem. Nós vimos aqui. Deus amaldiçoa Caim. Você é maldito. Nós vemos olhando para Deus, ele faz perguntas para Caim. Eu gostaria que você pensasse nisso. Eu estou fazendo a introdução ainda. Ele faz perguntas para Caim, e essa é uma tentativa dele pastorear o coração de Caim, antes que ele caia na questão do assassinato. Vamos lá. Eles fazem em determinado dia um sacrifício ao Senhor. Não sabemos se ali é a primeira vez, mas provavelmente não era a primeira vez. Talvez várias vezes, mas naquele dia, Deus deu o diagnóstico. Né? Seria bom, né? Depois de 10 anos, Deus falar assim, ó, eu estou agradando da vida desse aqui, mas da sua vida eu não estou agradando. Então, Deus faz uma pergunta para Caim, após o momento de culto. Deus aprova o quê? O sacrifício de Abel. De Abel e da sua oferta, Deus se agradou. Mas de Caim, Deus não se agradou. E aí, naquele momento, ele fica irado, o seu semblante fica caído. Ele sai dali daquele momento e Deus fala assim, por que você está irado? Porque seu semblante está caído. É Deus tratando, é Deus cuidando, é Deus tirando a confissão, tentando, né? Tirar a confissão. Eu pequei, eu falhei. Eu estou mantendo um sentimento, eu estou mantendo um pensamento, eu estou mantendo um ódio no meu coração, uma raiva no meu coração. Lembra lá do filho pródigo? Né? Tanto tempo eu estou te servindo, eu que tenho o direito como o filho primogênito, mas agora vem um novinho, né, e destrói tudo, mas eu sou, mas eu estou muito frustrado, por causa do seu amor, Pai, por causa da sua misericórdia, Pai. Eu quero ira, eu quero o banimento desse indivíduo da nossa casa. Eu não aceito o seu amor. Para com ele, não. Mas aqui nós vemos esse relato e Deus tentando trazer o coração de Caim para ele. Deus está pastoreando Caim, também como Deus está nos pastoreando aqui nessa manhã, meus irmãos, para nos transformar. Você não veio aqui por acaso. Deus quer transformar você como marido, Deus quer transformar você como esposa, Deus quer transformar você como empregado, como filho. Deus quer transformar você como patrão, Deus quer transformar você como pastor, como missionário, como em todas as esferas, Deus quer nos transformar. Mas os irmãos podem dizer, mas pastor William, o que é que nós temos a ver com a história de Caim? Nós não assassinamos ninguém, nós não matamos ninguém. É verdade, irmãos?
É verdade. Há muita semelhança, eu posso dizer, no que Caim fez e no que nós fazemos. Embora a consequência ou o resultado de algo interno seja menor externamente, embora o que nós estamos alimentando, nós não estamos deixando extrapolar, né? Mas nós vamos ver aqui por quê. Caim deu à luz a criança. Caim deu à luz ao pecado. Caim materializou aquilo que estava corroendo o seu coração, sabe lá, por muito tempo. Sabe aquele negócio de falar, se eu pudesse, ali já é o pecado. Para fazer, só está faltando a execução, né? A luz, trazer à tona, é o vulcão explodindo. Como pode, meus irmãos, somos semelhantes a Adão, mas nós podemos dizer que como pode um homem de Deus oscilar drasticamente como o Caim? Pense bem nisso. Essa oscilação do mal para o bem. Caim é aquele que sai da adoração, cheio de ódio no coração. Caim é aquele que levanta as mãos para adorar, mas também está pronto para matar. O policial, ele está pronto para fazer justiça, ainda que ele tenha que tirar a vida de alguém, sim ou não? Mas nós não podemos, irmãos, estar aqui levantando as mãos para adorar ao Senhor e prontos para matar o nosso próximo, assassinando o nosso próximo. E isso pode acontecer de diversas maneiras. Está no momento de culto, está no momento de adoração. Qual é o seu pensamento agora, neste momento, em relação a certo indivíduo aqui nesse lugar? Alguém que você conhece, alguém que você convive. Caim também é aquele que não leva a sério o que Deus diz. Embora cante, eu me rendo. Eu me entrego, eu me dou por inteiro. Mas ele nega o Senhor, ele nega o direito de Deus, ele nega quem Deus é. Caim, meus irmãos, ele era mais velho, mas ele não era o mais maduro. Talvez você se ache o mais velho, digno de respeito, mas você é um imaturo, é um bebezão, precisa de chupeta, de mamadeira. Isso porque se alimenta de mingau de aveia, não literalmente. Eu sei que o pastor Roberto come um mingauzinho de aveia. Mas os irmãos entenderam, não é sobre mingau de aveia que nós estamos falando, entendeu, Natan? Não é só sobre mingau de aveia. É não querer teologia para a vida. É não querer ensino profundo. É querer só aquela revelaçãozinha. Ah, Deus vai fazer com que dê tudo certo. Glória. Deus vai fazer um milagre, Deus vai abrir as portas, Deus vai me dar o salário invejável. Ele quer essa teologia, mas aí no decorrer dos tempos essa teologia fraca vai se revelando. É uma árvore sem raízes, é uma casa sem alicerces, é uma vida sem estrutura. Não tem nada que possa se sustentar diante de uma base dessa, meus irmãos. Nós não podemos ser imaturos. Eu gostaria de compartilhar um texto, 1 João, primeira carta de João, 3, 11 a 12. Acho que eu vou ter que pregar em duas fases.
1 João 3, 11 e 12. Todos juntos? Por quê? Vocês não comeram hoje, não? Por quê? A mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Mas ele não era um ofertante, ele não era um crente, ele não fazia tudo certinho, externamente. Diz o texto de Gênesis que ele levou a oferta, seu irmão levou a oferta. A forma, a estética do culto era a mesma. O autor não dá detalhes acerca da oferta. A oferta de cereais era aceita, meus irmãos. Os irmãos podem ver na Bíblia, Deus aceitava cereais, Deus aceitava frutas. Mas o que Deus queria era o quê? O coração. Deus não queria só a oferta, Deus queria o homem da oferta. Esse é o problema de muitos crentes. Se doam, se entregam fisicamente, esteticamente, materialmente, mas o coração está longe. Ama a esposa, mas o coração está na amante. Ama os filhos, mas o coração está na internet, no celular, na televisão. Ama a igreja, mas negocia em qualquer momento, em qualquer hora, para deixar a igreja desfalcada. As suas obras, Caim, o que João diz? Suas obras eram más. Gente, que coisa pesada isso. Comparar, medir o nosso amor com o amor que deve ser o amor de Abel. E a falta de amor, o fruto do amor, do falso amor, comparado com o amor de Caim, ou a obra de Caim. Deus diz, era perversa. Meus irmãos, até quando nós vamos ficar aqui, eu sou crente? Até quando você vai ficar nessa? Sou crente, Pai do Senhor, glória a Deus. Isso é bom, maravilhoso, né? O pessoal fala, olha os crentes. Mas e o coração? Onde está o seu coração, jovem? Onde está o seu coração, criança que está aqui? Você ama a Deus? Queria falar para as crianças. Vocês sabiam, o fato de vocês serem crianças, vocês não são dignas do céu? Vocês não são dignas do céu. A palavra do Senhor diz que vocês foram gerados na corrupção. Vocês são frutos do pecado. Vocês precisam de Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E vocês precisam expressar o amor de Deus quando seus pais lhes pedem alguma coisa, lhes obrigam, lhes mandam fazer alguma coisa. Tem criança assim, ó. Vixe. Vocês, crianças, precisam entender que as suas obras precisam ser santas, precisam ser justas. Fora a mentira, fora a falsidade, fora aquele segredinho escondido. Fora da sua vida, criança, adolescente. Com quem você está teclando na internet? Com quem você está conversando? Com quem você está expondo a nudez? As obras de Caim eram más, se Deus estava vendo, meus irmãos. E o tempo passa e a história não esquece. João está falando.
As obras de Abel ainda falam. O sacrifício, a oferta de Abel ainda fala, porque foi feita pela fé. As obras dos homens de Deus vão ficar aí escancaradas para que nós possamos olhar e servir como exemplo, como modelo para nós. Mas a sujeira também fica aí marcada. Você, criança, você será um homem de Deus? Ou você já é um homem de Deus? E quando eu falo homem, não estou falando do homem sexo masculino, né, irmãos? Um servo de Deus, um homem ou mulher de Deus. Vamos para o primeiro ponto? Vocês estão cansados? Em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus afeta o nosso relacionamento com as pessoas. Esse sermão tem 2 pontos só. Esse é o primeiro. O nosso relacionamento com Deus afeta os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento com as pessoas. E o segundo ponto, o nosso relacionamento com as pessoas afeta o nosso relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, é isso. Que a nossa forma de nos relacionarmos com o Senhor pode influenciar muitíssimo na forma que nós estamos nos relacionando com as pessoas. Aí eu pergunto, como é que Caim via a Deus, a pessoa de Deus? Primeiro, o que dá para nós percebermos é que Caim não estava atento em relação à santidade do Senhor. Caim não considerava a santidade de Deus. Para ele, Deus era indiferente para com a qualidade do seu culto. Deus era indiferente para como ele permanecia, ele estava ali na presença do Senhor. Como eu disse, não sabemos quantas vezes esse ritual já havia acontecido. Mas nesse dia aqui, Deus registra esse fato, registra essa história, para dizer que foi o dia de reprovação. Foi o dia que Deus falou assim: eu não aceito, eu não me agrado. Eu fico pensando, será que Abel ouviu isso? Né? Sabe quando a criança não quer que o pai chame a atenção na frente de outra criança? Quando o irmão não quer que o pastor chame a atenção na frente de outro irmão? Que isso aqui gera algo que dói muito mais profundamente. Feliz é aquele que no íntimo Deus o exorta. Mas a pessoa, Mariângela, vem cá, Mariângela, eu vou te expor que agora vou mostrar que seu culto, não pode ficar colocando exemplo, né? Né? Como diz Maria Luísa, é só uma metáfora. Sentido figurado. Irmãos, aqui está o dia da reprovação. Deus não agradou. Deus falou para ele assim: você está acostumado com esse rito, você está acostumado com essa vida, você acha que é sempre assim, mas hoje eu estou dizendo que eu não me agrado. Você está na comunidade reformada, você está aqui há mais de 10, 20, 30 anos, sei lá, você está há alguns meses falando que Deus, nossa, que maravilha. Mas Deus pode estar dizendo no seu íntimo, antes que Ele diga de forma escancarada: eu não agrado de você. Eu não agrado de você. O relacionamento de Caim com Deus era muito estranho. Caim imaginava Deus conforme o seu próprio coração. Sabe por que seu marido te trata mal? Ele diz que é crente. Ele te trata mal porque ele não conhece a Deus. Porque se conhecesse, saberia qual é a vontade de Deus para o marido. E se sabe a vontade de Deus, está endurecendo o seu coração. Será que Caim sabia qual era a vontade de Deus? Intelectualmente sim, mas no coração, não.
Essa é a diferença do verdadeiro adorador para o falso adorador. Os dois pecam, sabia? Tanto o falso quanto o verdadeiro adorador pecam. O falso adorador, ele peca e se firma na sua justiça, no seu culto exterior. Ele faz 50 dias de jejum para pagar um pecado que ele cometeu. Ele faz uma obra, ele faz um cafezinho quentinho para a esposa, para tentar cobrir a sua transgressão. Ele quer suprir o tempo perdido com os filhos. Do nada, ele brinca de pega. Do nada, ele vai fazer uma atividadezinha porque está incomodando ele, mas na verdade, no fundo, talvez ele não se importe muito com qual seja a vontade de Deus para a sua família. Ele preocupa com o chefe, porque o chefe está vindo ali, nossa. Mas ele não preocupa, ele não sabe que Deus quer que ele trabalhe para o próprio Deus, servindo os homens. Trabalhando com Deus, para Deus, na expectativa que Deus o recompense sempre. Ainda que o patrão seja, como diz, né? Minha mãe, o ó do borogodó. Então, Caim tinha esse problema, ele não enxergava a santidade de Deus. E eu pergunto, irmãos, como é que a santidade de Deus pode transformar os nossos relacionamentos, entende? Deus é santo, então a forma como eu relaciono com as pessoas deve ser um relacionamento de pureza. Deus é santo e meu relacionamento com as pessoas deve ser um relacionamento autêntico, verdadeiro, não falso. Deus é santo. E nós precisamos oferecer o melhor de Deus também sobre a vida dos nossos inimigos. E Jesus falou assim: ore pelos seus inimigos. Nós estamos orando por muitos amigos que não querem nada com Deus. Vamos começar a orar pelos inimigos para ver se eles vêm para Cristo. Para parar de orar para quem não quer nada com o Senhor. Lógico que não é isso que Deus quer, mas é a vontade que dá. Entendeu, irmãos? A Bíblia diz: orai uns pelos outros, independente de quem seja. Mas aqui é o William na carne falando. Segundo, meus irmãos, Caim também não enxergava a questão da onisciência de Deus. Ele fazia as coisas externamente, mas ele não entendia que Deus conhecia de fato e de verdade as intenções do seu coração. Caim provavelmente pense assim: só de estar aqui fazendo isso já é demais. Nossa, 4 dias. Eu já estou programando nem vir no culto no domingo. É que 4 dias, né? 4 dias, pastor Roberto, crédito, né? Tem gente que pensa assim, sabe, irmãos? Por isso que a nossa igreja não tem muito evento no meio de semana. Encontro de não sei quem, encontro de não sei quem, encontro de não sei quem. Aí chega no dia do culto, cadê os irmãos? Ah, pastor, que eu vim no encontro de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem. Por isso que não tem. Ah, podia ter. Podia, mas se nós não defraudássemos o dia do Senhor, não é? Então, meus irmãos, Caim, talvez ele despreza a onisciência de Deus, e ele diga assim: olha, só de estar aqui já é demais. E outra coisa, eu estou me esforçando nessa terra. Está aqui, ó, cebola, pimentão, né? Está aqui arroz, né, pastor Roberto? Arroz. Está aqui várias coisas oferecendo para Deus. E foi difícil, viu? Porque a terra é maldita. A terra foi amaldiçoada. Então, já que tem uns aqui com uns podrezinhos, então isso aqui é coisa de Deus, né? É coisa de Deus. Esquecendo que a maldição é a sua responsabilidade. Que ele é semente daquele que primeiro pecou.
Ele é obrigado a oferecer o melhor para Deus. Ele é obrigado a entregar o melhor para Deus, meus irmãos. Ele não responsabiliza a Deus porque a sua oferta é de segunda, né? De terceira qualidade. Mas você vê que Abel, ele não faz isso. A terra é maldita, mas eu vou pegar o primogênito, né? A terra está amaldiçoada, a criação está amaldiçoada, mas eu vou fazer todo o esforço para entregar para Deus, porque Deus é onisciente e Ele sonda o meu coração. Embora algumas coisas ruins aconteçam, isso não justifica para que eu entregue para Deus o que me sobra, eu entregue para Deus o resto. Eu não atribuo a Deus a responsabilidade do meu pecado para não estar fazendo aquilo que eu devo fazer. Ele não enxergava a questão da onisciência, ele não enxergava a questão da onipresença. Porta dentro do culto formal, ele era santo. Na igreja, no retiro, santidade. Mas fora do retiro, perversidade. Não importa o que eu faço. Não podemos ser assim como Caim, meus irmãos. O que nós aprendemos nisso é que, em relação aos nossos relacionamentos, meus irmãos, compreender a onipresença, aplicar na nossa vida, compreender a onisciência, aplicar na nossa vida, compreender a santidade de Deus, vai nos trazer relacionamentos fortes, saudáveis e compatíveis com a vontade de Deus para a nossa vida. Embora o outro, entende? Embora o outro, apesar do outro ser chato, apesar do outro ser, ranzinza, apesar do outro ser uma pessoa inconveniente, eu não vou deixar o meu culto fluir, deixar do meu culto fluir. Eu vou continuar perseverando, porque o que me importa é a vontade de Deus. Uma das coisas que Caim não entendia é que a vontade de Deus era superior também, acima de qualquer coisa. O que ele podia dizer assim: o que quero fazer é o mais importante, porque essa é a minha alegria. E tem muitos crentes assim. Esse é meu jeito, essa é a minha forma, eu me sinto bem e não consigo fazer ou me comportar de outro jeito. É aquela coisa, né? Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou. E não é assim, meus irmãos. Oswaldo pregou aqui ontem. A forma de Deus é Cristo. E nós temos que nos conformar ao molde de Jesus. Todas as áreas da nossa vida. De que forma que isso pode interferir, mudar os nossos relacionamentos? De forma grandiosa. Porque se é a vontade de Deus, então esse meu relacionamento vai ser conforme a vontade de Deus. Deus não quer que eu ande com o ímpio, então a vontade de Deus é que eu não ande com o ímpio e eu não vou andar com o ímpio. Nós não podemos evitar a presença e a companhia dos ímpios, irmãos. Andar com o ímpio, eu estou dizendo, é aquela pessoa que modela você. Seu pai é crente, sua mãe é crente, mas você é uma cabecinha totalmente diferente. Sabe lá por quê? Mas eu posso arriscar. É aquele doido lá do canal? É aquele canal lá? É aquela televisão, é aquele programa? Aquela pessoa que exerce, que coloca informação, que bombardeia o coração, a mente do seu filho, desse jovem, o seu próprio coração. Andar com ímpio é deixar interferir, é você vender os seus valores, é você vender aquilo que a palavra de Deus determina. Caim, ele não priorizou a vontade de Deus, ele deixou ser moldado, modelado, conforme seus próprios pensamentos e ideias. Eu não sei que hora que termina. Que hora que termina? Meio-dia? Tá. A garrafinha, eu falei, irmãos, traga a garrafinha. Caim não enxergava a justiça de Deus. Eu sempre fiz assim, e nunca me aconteceu nada, pastor Roberto.
O senhor fala lá, né? O senhor fala lá, cuidado, cuidado, vai acontecer. Mas nunca me aconteceu nada, eu vou continuar nessa vida. O senhor falou para eu não fazer isso, eu vou fazer. Os pastores falaram, olha, não faça isso, eu vou continuar fazendo. Eu vou endurecer meu coração. Quando der, eu faço. Quando não der, eu não faço. Está tudo bem. Caim ignorava a justiça de Deus. Meus irmãos, o crente, o cristão, ele sempre busca fazer com excelência para Deus, porque isso se trata de ato de justiça, porque Deus é justo. Deus jamais vai receber o que é perfeito. De nós, jamais. Mas Deus quer ver em nós o ato de fé. A Hebreus 11:4. Abra sua Bíblia aí. Fique de pé, por gentileza. Estica as pernas. Quem pode, né? Quem tem pernas aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem não tem perna também pode dizer amém. Tem alguém? Amém. Tudo é para a glória de Deus, né? Hebreus 11:4. Todos juntos? Enche o pulmão aí, enche o pulmão e solta. Pela fé. Podem se assentar. Irmãos, sabe um problema de Caim? Amém? Estão aqui comigo? Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Sabe qual é o problema de Caim? Caim confundiu a palavra compassível com complacente. Caim confundiu a palavra compassivo ou compassivo com complacente. São duas palavras, como é que é? Opostas, antagônicas. É isso mesmo? São antônimos. Não é Antônio, diácono Antônio. São antônimos, são contrárias, são opostas. E Deus faz uma pergunta para Caim. Versículo 6, Gênesis 4:6. Então lhe disse o Senhor: porque andas irado e porque descaiu o teu semblante? Isso mostra aqui, meus irmãos, que Deus não é complacente. Ou seja, Deus, Ele não concorda com o nosso erro, e esse é o problema de muitos. Achar que pode viver porque eu vejo que Deus é complacente. Eu acho que isso é um problema seríssimo, irmãos. Porque nós não estamos entendendo, não estamos compreendendo a justiça de Deus. Não meça a sua justiça com a justiça de Deus. É porque se fosse meu filhinho, eu não ia falar para ele: olha, não pega o copo, porque eu vou te jogar no inferno. Porque meu filhinho, ele arranca meu cabelo, ele rasga a minha roupa, ele derruba a panela, ele deixa os brinquedos todos bagunçados, e eu falo: ô, gracinha, a mamãe vai fazer tudo de novo. Meu filhinho se levantou e não arrumou a cama. Ô, gracinha, a mamãe vai lá arrumar, tadinha, é cansada. É cansado. Filhinho está cansado. Não confunda, irmãos. Deus é justo. Esse seu amor, isso é amor. Porque minha mãe, quando eu levantava sem arrumar a cama, ela jogava sandália na minha cara.
Minha mãe, quando ela queria dar alvorada lá em casa, ela saía abrindo as janelas. Vrá, 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 não queria saber, 6h30, vamos levantar, moçada. O William lavar banheiro, o Wesley passar pano com café nas plantas. O William encerar a casa, passar lá a cera inglesa lá de Walter. Enceradeira, né? O escovão com bombril, né? A irmã Rita é da época do escovão com bombril. E do ferro de passar roupa na brasa, né? Irmã, tá vendo? Ganhou, pastor. Não vou deixar meu filhinho fazer nenhum, isso é amor, mas meu coração é cheio de amor. Aí você está condenando seu filho para o inferno, sabia? Ele está vivendo na rebeldia. Mas e o conselho tutelar? Você está temendo os homens? E não está temendo a Deus. Um problema de entender a justiça de Deus, entendeu, irmãos? A justiça de Deus. Deus não é complacente, Deus não fala assim, tadinho. Hoje eu vou te dar uma palavra de consolo. Olha, eu sou Deus que perdoa. Eu te amo. Pode ir viver do jeito que você quer. Pode ir para a sua prostituição. Pode ir para o seu adultério. Pode ir para a sua rebeldia. Pode ir para a sua frieza espiritual. Pode ir lá para os seus programas de internet. Pode ir. Deus é justo. Deus é justo. Não confunda o Deus compassível ou compassivo, o Deus amoroso que quer te resgatar. Estou falando compassivo. O Deus compassivo com Deus complacente. Complacência, isso aí pode ser para os humanos que querem viver segundo uma outra regra, engolindo tudo, em nome do amor. Deus está fazendo para Caim uma pergunta: por que seu semblante está caído? Aqui que ele mostra que ele é justo. Porque se Deus fosse complacente, ia deixar ele viver normalmente. Como Deus é justo, sabe o que Deus faz? Ele quer nos transformar. Como Deus é justo, Ele não quer que a gente saia desse retiro e continue vivendo a mesma vida. Como Deus é justo, Ele quer propor para nós um caminho de restauração, de transformação, de mente, de coração, de todas as formas. Deus não quer só transformar o culto de Caim, Deus quer transformar Caim. Caim tem um problema não só com relação à justiça, mas também com relação ao amor de Deus. E são duas coisas que andam juntas, né? Quando você não entende justiça, você não entende amor. Quando você não entende amor, você também não entende justiça. Deus faz a segunda pergunta, então, para Caim, versículo 4. Vamos ficar de pé de novo? Versículo 4. Quem puder, tá? Só quem puder e quiser também. Eu não vou xingar, não vou falar mal, não. Versículo 4, o que está dito aí? Se procederes, versículo 7, aliás, 4, 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Pode sentar, meus irmãos. E eu queria perguntar para você, como é que você enxerga Deus quando você é exortado? O pecado será contra ti. Você está sendo tentado. Olha os meios de graça. Seja um crente maduro. Seja uma criança, um jovem, um servo de Deus, transformado pela palavra do Senhor. Mas como você sai da presença do Senhor? Ah, não, Deus não me ama. Vocês já perceberam isso?
Acho que o pastor Roberto não me ama. Ele pregou uma palavra assim, faltou me sentar lá na frente. Você acha que isso é falta de amor, irmãos? Exortação, ela dói, mas é o amor de Deus. Exortação é a prova de que Deus não é esse Deus que passa a mão na cabeça. É um Deus que quer transformar e Ele vai lá na ferida mesmo. Saia desse ciúme doentio. Saia dessa letargia espiritual. Saia dessa vida de cocheante, né? Em dois pensamentos, em dois sentimentos. Mundo, igreja, mundo, igreja, mundo, igreja. Dá para dançar. Mas você sabe onde vai terminar essa dança? Não é no céu. Que o Senhor disse que aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não me tem com totalidade em seu ser, não é digno de mim. Deus nos ama, meus irmãos, e por isso Ele quer nos corrigir. Deus é digno, e por isso, quando Ele nos busca, é melhor que nós nos humilhemos. Quando Ele nos busca, quando Ele nos exorta aqui, como está fazendo aqui nessa manhã, Ele quer que nós nos humilhemos diante dEle, Ele quer que nós olhemos para Ele como aquele que quer, como aquele oleiro. Lembra? Jeremias 18, é isso? 17. Deus quer quebrar, mas não para jogar no lixo. Ele quer restaurar você, minha irmã. Deus quer restaurar você, meu irmão. Se está quebrando é porque é imprestável. Se está quebrando é que não vale nada. Se está quebrando é porque precisa ser modelado conforme as mãos preciosas, que são as mãos da palavra de Deus, não é? Como se fosse as duas mãos do Senhor nos tocando, nos transformando, tirando as coisas ruins. Ele quer nos transformar. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios 7, 9 e 10. 18, né? Amém. Glória a Deus. Jeremias 18, o vaso e o oleiro. 2 Coríntios 7, 9 e 10. Todos juntos? Agora. Aí tá vendo? Isso que dá celular. Todo mundo demorando a abrir a Bíblia. 2 Coríntios 7, 9 e 10. Se não quiser, pode ler ali, meus irmãos. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Todos juntos? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Essa é a tristeza que Deus produz em nós quando nós ouvimos a sua palavra. A tristeza para o arrependimento, a tristeza para a transformação, a tristeza para sermos mais parecidos com Abel e não como Caim. Que essa palavra possa falar em nosso coração, ao nosso coração. Em segundo lugar, e essa parte vai ser rápida. O nosso relacionamento com as pessoas afeta o nosso relacionamento com Deus. Que bênção, a irmã colocou ali. O nosso relacionamento com as pessoas afeta o nosso relacionamento com Deus. Versículo 8. É Gênesis 4, 8. Disse o quê? Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Pode ir, pode ler. Estando, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Meus irmãos, infelizmente, muitas pessoas vivem esse engano. Elas acreditam que podem se relacionar com Deus tranquilamente e podem, da forma bíblica, e podem relacionar
com as pessoas de forma diferente. Elas acham que podem ser justas com Deus e injustas com as pessoas. E agora eu quero falar como é que Caim via seu irmão. 3 coisas me saltam aos olhos e eu vou dizer brevemente. Primeira coisa é, provavelmente, Caim tem dificuldade em lidar com a bênção ou vitória do seu irmão. Eita Deus, fala Senhor. Você tem dificuldade quando alguém conta uma bênção para você? Você tem dificuldade quando alguém te deixou para trás? Economicamente falando, espiritualmente falando, pode acontecer, sabia? Inveja da santidade, inveja do progresso cristão, mas nunca com o sentimento de, opa, vou seguir esse irmão aqui. Opa, ele vai na igreja, ele ora, nossa, eu quero ser igual a esse irmão. Eu quero jejuar, eu quero orar, eu quero evangelizar. A influência positiva. Mas o que muitos fazem? Esse aí é santão. Né? Como se santidade... Como é que é o nome do irmão mesmo? Esqueci. Janilson, né? Como se santidade fosse um negócio assim de outro mundo para crente. Uma coisa que muitas igrejas não estão pregando aí, meus irmãos, é santidade. Eu vinha no carro agora aqui, fiquei sabendo que tem um barzinho dentro da igreja. Olha que bênção. Sabia, Dinei? Um barzinho. Não, pastor. Mas é bebida zero. O que tem a ver? Né? Então, mas aí você pensa, irmãos. Não vou julgar não, né? Talvez fale lá alguma coisa assim sobre esse negócio de santidade, mas bem assim. Santidade, viu? Santidade. Não é? Mas tem muita gente indo atrás disso. Ah, porque eu gosto, eu sou da igreja, né? Aquela da pilastra grandona lá. Né? Aquela igreja famosa. Não, para mim pouco importa. Então, mas aqui o que nós vemos é que Caim tem dificuldade em lidar com o progresso do seu irmão, com essa... Ele sente assim, constrangido. Não é? Nossa, ele oferece o melhor, eu estou pensando que eu estou me doando totalmente. Geildes, estou pensando que eu estou me entregando totalmente, eu acordei de madrugada. Né? Mas, esse irmão é nojento, viu? Esse irmão é nojento. Diz que leu a Bíblia toda 2 vezes esse ano. Eu não li nem um capítulo. Aí o que era para levá-lo para assim, desejar crescer. Peraí, Abel. Você é de Deus. Deus agradou, então eu quero que Deus se agrade de mim também. Tem alguma coisa errada do meu culto, Abel? Me ensine. O que ia acontecer, irmãos? O que os irmãos acham? Abel ia falar assim, poxa, irmão, você é mais velho que eu, né? Mas vamos lá. Olha, eu estou vendo o seguinte, que eu trouxe das primícias, né? Mas você não. Mas, né? Mas esse é meu jeito de ser, Abel. Esse é meu jeito. Não, mas você sabe que Deus é santo. Mas você sabe que Deus é onisciente. Você sabe que Deus é onipresente. Você sabe que Deus é justo. Você sabe que Deus é amoroso. Então, bora corrigir esse culto seu. Mas ele não faz isso. Ele tem dificuldade. A espiritualidade dele faz ele se encher mais de ira. Faz ele se encher mais de rancor, de ódio. Eu não estou dizendo
que às vezes a gente não tem um sentimento de raiva com gente que é um falso adorador. Dá uma raiva. Por quê? Aí, vou dar um exemplo aqui. Um senhorzinho me vê, toda vez que ele me vê, e aí, profeta? Né? Profeta para lá, profeta para cá. Já o vi pregando nas ruas. Mas aí, eu estava num determinado espaço, que eu sou cliente. Aí a moça, assim que ele saiu, falou assim: ô pastor, esse rapaz é da sua igreja? Não sei se foi bem isso que ela falou. Eu disse: não, eu só conheço ele aqui, ele me chama de profeta, e fala que Deus falou com ele, e falou com ele no monte, e ele falou até comigo assim: não, pastor, Deus me falou esse ano que, no monte que as coisas vão ser difíceis. Eu falei: já está sendo, viu, meu irmão? Está sendo, ainda tem muito tempo. E vai pegar os pastores, e já está me pegando, tenha tempo. Tenha tempo que Deus está, ó, né? Mas aí, aquele dia, a irmã falou: é da sua igreja? Eu falei: não, de jeito nenhum. Aí ele falou assim: não, sabe o que aconteceu? Nós estávamos comentando aqui uma conversa entre nós, eu e as minhas duas funcionárias, e aí nós falou de uma situação assim, que ela tinha um pretendente, né? Aí ele falou assim: ah, ninguém mexe no que é meu, não. Desse jeito, irmãos. A menina não sabia onde esconder. Como se ela fosse dele já, ó. Com aquele, sabe, com aquela forma de se expressar que você sabe que tem 300 coisas por trás. Então, isso é o que pode estar acontecendo com muitos. Eles têm dificuldade de viver uma vida triunfante, mesmo vendo os bons exemplos, mesmo vendo aquilo que Deus requer de nós. Eu falei que ia falar rapidamente as 3 coisas. Segunda coisa, provavelmente Caim enxerga seu irmão agora como um concorrente, né? Ele tinha uma certa inveja ali no primeiro momento, tinha dificuldade de lidar com a bênção, com a vitória do irmão. Se for seu caso, você abandone isso, pelo amor de Deus. Tanto o seu irmão que tem um progresso espiritual, quanto aquele que tem um progresso financeiro. Tanto o irmão que ele é espiritualmente, que se destaca na igreja, quanto aquele que se destaca também nos seus empreendimentos, dentro do que é justo, o que é correto, o que é bíblico. Mas agora Caim também vê o seu irmão como um concorrente. E terceiro, ele vê os que aparentemente perdeu o espaço dele, né? É lógico, ele foi acostumado, se foi mais vezes que ele apresentou aquele sacrifício, ele estava acostumado de nada acontecer, de tudo estava normal, tudo estava certo, mas agora Deus tem um parecer, e ele enxerga que ele perde o seu espaço. Rapidamente, irmãos, tem misericórdia de mim? Tem misericórdia de mim? Em primeiro lugar, a imaturidade nos relacionamentos com as pessoas, ela atrapalha o nosso culto pessoal. Não adianta. Tem uma fenda, tem uma barreira. O seu culto não está sendo recebido. Gênesis 4, 7, parte A, vai dizer: se procederes bem, é a pergunta de Deus, né? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Havia muitos problemas no coração de Caim, mas Caim precisava entender que Deus, como eu já disse aqui, quem é a pessoa de Deus? Ele devia entender que Deus quer a verdade. Deus quer a verdade dele. Deus quer que ele o adore em verdade. E muito provavelmente, meus irmãos, o relacionamento de tudo que nós vimos aqui, do relato que nós lemos, Caim tinha um problema muito sério com seu irmão. Muito sério com seu irmão. E Deus fala assim: olha, o seu culto não está descendo. Deus não se agradou de Caim. Deus se agradou de Abel. Por sua vez, Abel não tinha nenhum problema
com Caim. Está entendendo, irmãos? Essa pontazinha que eu vou falar no finalzinho, de nós como Abel. Mateus 5, 22 a 24, abra sua Bíblia aí. Eu, porém, ou então lê no telão. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, será sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. Quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres a oferta, ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a sua oferta. É o culto, é a oferta, mas Deus quer o ofertante. Você sabe o que impede de o ofertante ser recebido por Deus? Porque o ofertante está nos braços de outro Deus. Ele está expressando, ele está dando seus cereais, ele está dando ali, mas o seu coração está agarrado a outro Deus. A ira é um Deus, a inveja é um Deus. O egoísmo está reinando nesse coração. Ele tem esses sentimentos que frutificam nele, que vêm à tona com o assassinato do seu irmão. Mas, sobretudo, ele é Deus de si mesmo. Ele é Deus de si mesmo, porque tudo é conforme o que ele acha, que ele pensa. Deus aceita, não tem problema eu estar com barreira com esse irmão, não tem problema eu estar com barreira com meu marido, não tem problema eu estar com barreira com os meus filhos, com os meus patrões. Não se engane, Deus não recebe esse culto. Se não relacionamos bem com os nossos irmãos, se não relacionamos bem, quando eu falo bem, é biblicamente, o apóstolo Paulo, ele vai dizer várias vezes nas suas cartas, chegando até os servos, na classe de servos, parte da família, ainda até chegar aos servos, como é que eles devem se proceder. Provavelmente nós vamos ver pregações nesse sentido. Abra sua Bíblia, 1 João 4, 20. Terminando, viu, irmãos? Todos juntos? Se alguém disser, ama a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não vou explicar. Zacarias 8, 17. Está ali, vai demorar a achar, né? Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Primeira vez que eu fiquei assim, eu atinei para esse texto, foi uma vez que Rosana pregou na igreja, não sei, uma vez ela falou desse texto, você nem lembra, não lembra, Rosana? Nem no seu coração, nem no seu íntimo, não você pense mal contra o seu irmão. Quem é que vê o íntimo? É o Senhor. Veja, meus irmãos, que o exercício da adoração é esse exercício de você consultar sempre a si mesmo, suas intenções, suas motivações, para que você seja agradável ao Senhor. Amém. Segundo lugar, a imaturidade no relacionamento gera mau testemunho. Romanos 14, 13 e 15. Quer dizer, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Aqui Paulo está falando a questão do nosso direito em relação ao testemunho cristão.
o nosso direito de sermos quem nós queremos ser, de fazermos o que nós queremos fazer. Paulo está falando acerca da liberdade cristã. Ela tem um ponto que ela deve chegar. E o propósito dele aqui é sempre trabalhar para que a igreja seja edificada. De modo, irmãos, que nós podemos trabalhar para fazer o nosso irmão entender que essa carne aqui não tem problema nenhum, né? Mas também nós podemos fazer um certo sacrifício quando nós sabemos que os nossos irmãos são imaturos, ou seja, eles estão verdes ainda, não é? O apóstolo Paulo fala: eu fiz de tudo para com todos. O apóstolo Paulo é um exemplo de autonegação, né, irmãos? É direito, ele cita, em 1 Coríntios 9, se não me engano, ele cita vários direitos que o apostolado lhe confere. E ele fala: eu abri mão dessas coisas para não ser tropeço para o evangelho. Todas aquelas coisas são direitos para os servos de Deus, mas eu abri mão. Ninguém vai ter motivo de dizer: olha, apóstolo Paulo foi um tropeço. Mas à medida que o tempo vai passando, o verdinho precisa amadurecer. O verdinho precisa entender que ele precisa crescer para Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Aos irmãos de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 1, 6 e 7, apóstolo Paulo vai dizer que esses irmãos, essa igreja no princípio ali, tinham marcas reais da maturidade cristã. Isso é tudo que nós queremos, isso é tudo que eu quero para mim e eu quero para essa igreja. Para você como mãe, você como pai, para você como filho. Maturidade cristã. Essa igreja se tornou modelo para as outras igrejas. Veja aí, 1 Tessalonicenses 1, 6 e 7. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Irmãos, o que um irmão mais velho deve ser para o mais novo? Modelo. Você precisa amadurecer, meu irmão. Às vezes tem gente que entra na igreja e sai, porque se depara com muitos crentes que deveriam ser maduros, mas não são. São fofoqueiros. Compra e não paga. Deus me livre, você é dessa igreja? Aquele irmão lá? Misericórdia. Imagina essa igreja desse irmão lá, que falou, né? Dando em cima lá da mocinha. Quem quer ser dessa igreja? Talvez ele seja um fruto podre ali, né? Mas veja, meus irmãos, que às vezes a nossa imaturidade atrapalha o evangelho de crescer. A gente precisa ficar atento, meus irmãos, que a nossa maturidade pode ser tão espontânea que às vezes a gente está conversando assunto maduro. Eu estou conversando aqui com o pastor Roberto, um assunto tranquilo para nós. Aí atrás está a irmãzinha bem assim: misericórdia! Não é? Não estamos falando nada de indecente, nada assim, nesse sentido. Mas algo bíblico. Mas por quê? Ela está assim, porque escandaliza a imaturidade. Então a gente precisa trabalhar esses pontos para que a gente possa crescer, a unidade forte e saudável na presença do Senhor. A palavra de Deus, meus irmãos, diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Essa pessoa que está tropeçando, ela valeu o sangue completo do Senhor Jesus. Ela não valeu uma gota do sangue de Jesus. Ela valeu o sangue todo do Senhor Jesus. Jesus derramou todo o seu sangue. Se Jesus derramasse uma gota por minha vida, não seria suficiente para a minha salvação.
Entendeu? Ele teve que se derramar 6 horas, né, professor? 6 horas na cruz, por aquele irmão que eu faço tropeçar, por aquele irmão que eu faço se escandalizar. Eu preciso amadurecer. Vamos dizer juntos? Eu preciso amadurecer. Você já percebeu quanto você pode estar afastando as pessoas de Cristo por causa do seu procedimento carnal? Terceiro, a imaturidade nos relacionamentos gera morte. Nós nem chegamos na morte ainda, né? Mas gera morte. Gênesis 4:11. Vamos cair em pé mais uma vez? Quem quiser, tá? Quem quiser. Só para despichar as pernas. 4:11. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, 12, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Pode se sentar. Irmãos, em Gênesis 4, versículo 10, Deus faz igual na roça, né? A taia. Deus vai ali ao encontro de Caim. Fala assim: cadê seu irmão? O nosso tema hoje. Cadê o seu irmão? O que ele responde? Eu acaso sou tutor do meu irmão? Será que foi assim? Né? Não sei. Mas talvez ele falou assim: eu não sou tutor do meu irmão, que ofende Deus do meu jeito. Dependendo da tonalidade. Mas ele fala assim: ó, a voz do sangue do seu irmão clama na terra. A voz do sangue de teu irmão clama na terra a mim. Abel já estava com Deus, certamente. Mas tinha uma pendência na terra em relação a Deus, o sangue de Caim, de Abel e o próprio Caim. A palavra clama, aparece aqui, é tsaak. Tsaak. T-S-A-A-Q. É o clamor do inocente. É o clamor do injustiçado. Deus, Ele mostra para nós que a injustiça é algo que tem seu preço. Deus é o Deus justo. Deus é o Deus que vai vingar o sangue dos inocentes. Eu não assassinei ninguém aqui, pastor. Mateus 11:51. Mateus 11:51. Desde o sangue de Abel até... Oi? Desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, todos juntos? Eu vos afirmo, contas serão pedidas a essa geração. Está certo o texto? Ah, tá. 11:51. Projetou errado, né? Tá. Lucas, isso mesmo. Falha técnica, viu, George? Te amo. Não é, irmão? Tá falando sobre, né? Relacionamento. Nunca mais eu vou mexer no slide. Nunca, né, Jorge? Nunca você vai dizer isso. A não ser que você vai virar assim, não? Outro ministério vai. Meus irmãos, Tsaak, o sangue derramado e uma voz clamando diante de Deus. Lembra lá daquela viúva com fome de justiça? Lucas 18. Ia diante do juiz e falava o quê?
julga a minha causa. Abel está morto. Abel está morto. Não é Abel que está falando, mas a pendência está lá. Deus precisa julgar, e Deus vai julgar aquele que derramou o sangue do inocente. Mas pastor, eu não matei ninguém. Caim, ele está separado do seu irmão, agora ele está separado de Deus. Ele desperdiçou as convocações do Senhor, desperdiçou as oportunidades, ele escolheu o pecado, mas agora, como nunca, ele sabe o peso da mão de Deus. Isaac, ele matou. Estava lá Abel, Caim. Meu irmão, vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta. Como talvez um dia de piquenique, Nilson, né? Talvez Abel, né? Talvez, viu, irmãos? O pastor está inventando coisa, conjecturando, tal. Talvez vamos passear, eu gosto tanto do meu irmão, né? Vamos passear. Vamos ali, irmão. Quem desconfia do outro não vai, principalmente para um convite desse, né? Vamos dar uma volta ali do nada. Do nada, vamos dar uma volta. Estava pronto o matadouro. Estava pronto a tocaia. A tocaia estava pronta. E aí, ele achava que Deus não estava vendo, mas Deus viu. Assim como viu a sua oferta, assim como via o seu coração. Isaac, Deus fará justiça àqueles que nós temos assassinado no nosso coração também. Isso não pesa no seu coração? Isso pesa no meu. Colossenses 3:25. Todos juntos? Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Isso é exclusivo àqueles irmãos daquela igreja. Não. Isso aqui é para aqueles. Não. Fez injustiça? A injustiça retorna. Está vendo que está falando aqui de uma forma universal, como a injustiça, ela requer o quê, Maria Ângela? A vindicação. Bom demais. É bom, né? Ter um vocabulário assim rico. A vindicação. A justiça. Então, de uma forma universal, está falando assim, olha, é tanto para crente como para descrente. Quem faz justiça, uma hora o negócio vai acertar. Mas com crente, meus irmãos, o negócio é pesado, porque não se trata só dessa esfera aqui. É com Deus. É com Deus. Foi lá na justiça, me levou lá no juiz, ok. Lá eu tive que pagar indenização, e etc e tal, né? Me deu um tiro, acertei aqui, mas e lá? E com Deus? Eu xinguei ele, mas ele também me xingou, está tudo certo. Eu humilhei ele, ele também me humilhou, está tudo certo. Não. A justiça clama, Isaac. A justiça clama. O inocente clama. Mas o Senhor sabe, Senhor, que ele não é inocente coisa nenhuma. Né? Quem te perguntou alguma coisa? Ele fez isso comigo. Mas quem te perguntou? Eu sei, você está falando isso é para justificar a sua reação. Mas como está o seu coração? Libera o perdão, vai atrás, busca a reconciliação, deixa aí a sua oferta e vai se reconciliar com o seu irmão. Vamos fluir a adoração, vamos sair desse lamaçal de pecados. Vamos sair aí desse rancor, dessa amargura de alma, dessa decepção, dessa frustração. Jesus promete, falando agora do outro lado da moeda, encerrando. O outro lado da moeda, como eu disse, tem a questão do Abel. Jesus promete muitas bênçãos
para aquele que suporta firme as injustiças. Como é bom nós termos esse juiz. No mesmo tempo você teme, porque você sabe que você não pode cometer injustiça, mas você também se alegra, porque a justiça feita contra você, ele viu. E ele atendeu o tsaque, ele atendeu esse clamor, como ele atende o clamor daquela mulher, da viúva. Ele atende, ele nos atenderá. Eu gostaria de compartilhar esse texto, mas os irmãos, não precisa abrir a Bíblia, mas eu vou ler. Bem-aventurados os humildes de espírito, Mateus 5, 3, 12. Aos abéis, né? aos que estão perseverando em fazer a vontade de Deus, àqueles que estão vendo o culto falso, àqueles que estão resistindo à tentação de não se igualar com Caim, àqueles que estão enxergando a justiça, a bondade, a seriedade de quem Deus é, aqueles que contemplam a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus e continuam adorando ao Senhor, mas sofrem injustiça. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Versículo 12, todos juntos? Abel era um crente maduro. E a prova é que ele aguardava a justiça do Senhor. Nada atrapalhava o seu culto, nada atrapalhava a sua adoração, nada atrapalhava o seu serviço a Deus. O crente maduro procura fazer a vontade de Deus. O crente maduro sofre qualquer coisa por causa de Deus. E por último, o crente maduro morre por causa de Deus. Ah, irmãos, dá vontade de chorar, porque nós estamos muito longe de sermos como Abel. Deus perguntou para Caim: onde está seu irmão? Deus está perguntando para você: onde está seu irmão? Você não está enxergando? Porque a raiva está aí. Você não está enxergando porque o ressentimento, a decepção, a frustração estão aí. Onde está seu irmão? Onde está sua esposa? Onde está seu marido? Onde estão os seus filhos? Onde estão aqueles que eu coloquei como porta para o meu evangelho? Meus irmãos, a fé bíblica revela que somos todos tutores uns dos outros. Não adianta você escapar. Por acaso eu sou tutor do meu irmão? Por acaso eu tenho que carregar isso nas minhas costas? Por acaso eu tenho que carregar esse fardo? Por amor do Senhor, eu vou fazer isso, Dinei. Por amor do Senhor, eu vou sofrer o que eu tiver que sofrer. Por amor do Senhor, eu creio que Deus fará justiça, ainda que a minha vida seja totalmente levada nesse processo. Por enquanto, o que foi levado talvez tenha sido somente um pouco das suas forças. Mas se você deixar, você se deixar levar pela raiva, pela ira, você acaba atrapalhando o processo do Senhor, que quer te transformar.
Isso é maturidade espiritual nos relacionamentos. Primeiro, nós devemos dar bom testemunho. Segundo, nós devemos amar aquele que Deus ama. Devemos ser sal e luz para os perdidos. E por último, nós devemos expressar o amor de Deus que nos alcançou. Se o amor do Senhor te alcançou, meu irmão, aí está a sua força. Aí está a sua energia. Aí está o poder de Deus em seu coração. Deus disse para Caim, talvez você fale assim, Pastor William, eu gostei só da hora que o senhor falou, fez essas piadinhas. Porque é muito difícil essa palavra. É muito difícil se propor a isso. Deus disse a Caim, Gênesis 4, 7, parte C. Vamos ler juntos? O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos ler de novo? O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você pode dizer maturidade cristã. Todos juntos? Maturidade cristã. É você se dominar, se controlar o tempo todo. O Espírito Santo está aqui, meu irmão, para não permitir que você viva no processo de Caim, mas viva no processo de Deus. O pecado jaz à porta. O pecado está logo ali, uma armadilha, mas cumpre a nós dominar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, sermos governados pelo poder de Deus. Pai Celestial, eu agradeço pela sua palavra. Peço que o Senhor aplique no meu coração e me faça viver para a sua glória, Senhor. Eu sei, meu Pai, que em muitas questões na minha vida eu procedo como Caim, e eu confesso ao Senhor nessa hora. O orgulho, a vaidade, muitas coisas dominam e controlam o meu coração. Ó Senhor, tem misericórdia de mim e desse irmão que agora, sinceramente, decide não sair daqui como Caim saiu da sua presença. Ó Deus, que o Senhor possa ver em nossos lábios a confissão, ver em nossos lábios o arrependimento, ver em nossos lábios, ainda que tenhamos muitas justificativas para dizermos que estamos procedendo dessa forma, a confissão de que queremos realmente fazer a sua vontade e não a nossa, Senhor. Perdoa, meu Pai, como marido, esse irmão, como esposa, os filhos. Perdoe, Senhor. Tem misericórdia, salve todos nós. Nos faça, meu Deus, amadurecidos como Abel, como Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.